Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos em casa e com saúde, que é o mais importante. Iniciamos a nossa aula número 13 e vamos falar de hidrosfera. O que seria hidrosfera? O próprio nome já, tem o seu significado embutido aí, porque lembra quando a mamãe ou a vovó sai para ir para hidroginástica? Hidro é água. Como o próprio nome já dá para entender, hidrosfera é a camada da Terra formada por água. E, por sinal, ela compõe a maior parte externa do nosso planeta, cobrindo cerca de 70% da superfície. Lembra que a gente estudou as camadas da Terra? A gente está falando da superfície, onde 70% é coberto por água. Algo importante que a gente também tem que entender é que a água é um dos elementos fundamentais para a manutenção da vida aqui no planeta Terra. Ela vai atuar na transformação do clima, na dinâmica do relevo, e ela também é algo imprescindível para a existência dos seres vivos, né? Não existe a forma de vida da forma que a gente conhece sem a existência de água. Vamos ao capítulo? Então, pega o livro de vocês aí já, na página 160, já tem esse título aí, a água. A gente já falou sobre a fórmula da água que está aí, que é H2O. O que significa isso? Significa que ela tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Isso é a fórmula estrutural da água, a molécula da água. Mas beleza, já sei o que é água. Agora, onde ela está? Aí tem um gráfico, olha esse infográfico aí para vocês, que mostra a distribuição da água no nosso planeta. A gente sabe que da superfície, 70% é coberto por água. Agora, a gente pega esse 70% e transforma ele em 100%, né? A gente só está falando da água, é 100% de água onde ela está. 97,5% nos oceanos, presta atenção aí. Do 100% de água que existe no planeta, 97,5% nos oceanos. 2,5% não é água do mar, né? É água dos rios, água das cachoeiras, é o lençol freático, né? As águas subterrâneas. São águas congeladas nas calotas, beleza. Vamos pegar esse 2,5% e vai virar 100% de novo, porque a gente só está falando de água doce, só água doce. Aonde que ela está? 30,8% tá subterrâneo. A gente não tem acesso, certo? Da água doce disponível, 30,8% água subterrânea. 68,9%, quase 70% dessa água doce disponível tá onde? Congelado, né? Nas geleiras, a gente não tem acesso, não é água em estado líquido. E apenas 0,3% aí são as águas doces dos rios, lagos, né? Águas subterrâneas, mas que a gente consegue acessar através de poços artesianos só. Então, a gente tem pouca água disponível. Quando a gente fala de água, tem uma mentira que é sempre contada, que a água vai acabar. A água no mundo não vai acabar, não assim, né? Por quê? Porque ela funciona em ciclo. Qual é o problema? A poluição. É a gente comprometer a água potável, a água disponível e também os oceanos, porque uma hora ele volta para a superfície. Então, a gente vai falar de ciclo da água, a gente vai falar de poluição da água, tá? Entenderam o gráfico? Então, vamos só para fixar. As partes da superfície da Terra formada por água no estado líquido ou solo, né? Ou sólido, desculpa, são chamadas de quê? Hidrosfera. As águas superficiais e suas composições são extremamente importantes para a existência de vida na Terra, foi o que a gente já falou. Tanto é que quando os pesquisadores buscam encontrar vida fora do nosso planeta, a primeira coisa que eles tentam encontrar é justamente a existência de água em estado líquido, né? A gente já falou sobre isso em sala de aula. Porque essa água ela é considerada imprescindível para a vida, certo? As águas do nosso planeta são, em sua maioria, salgada, oceano, composta pelos oceanos, mares e mares. Nesse ambiente que as primeiras formas de vida se desenvolveram ao longo das eras geológicas, né?
Ao todo, 97,5% de toda a hidrosfera da Terra é composta pela água salgada, enquanto 2,5% é água doce. Desses 2,5%, a maior parte está retido nas geleiras, presente nas áreas polares. Então, apenas uma pequena parte de toda a água do nosso planeta encontra-se própria para o consumo e está presente nos rios, lagos, lençóis freáticos, certo? E outras que vai exigir grande necessidade de preservar. Por esse motivo, a gente precisa preservar esse recurso natural. Embora exista lá o ciclo da água para garantir a renovação, né? O que tem acontecido? Destruição de nascentes, a erosão, sedimentação dos rios, além da poluição, né? Dos rios, dos mares, né? Que tem interferido nesse recurso, levando à escassez. Então, quando a gente fala em água escassa, água de Sobradinho está em escassez, vai ter racionamento. É por causa da ação do homem, não por causa da ação do ciclo da água. O que vale ressaltar para vocês? Que a conservação da água do mar também é importante, apesar da gente não poder fazer o uso dela, até porque a retirada do sal da água é um processo muito caro, oneroso, né? A gente precisa preservar porque lá existem muitos seres vivos, tá? E esses seres vivos, eles são extremamente importantes para existência do oxigênio na nossa atmosfera. A gente tem algas lá que são, né, e todo o fitoplâncton são responsáveis por cerca de 70% do oxigênio que a gente respira. E, além disso, manter o equilíbrio ecológico do planeta é fundamental, né? Porque a gente precisa preservar todas as esferas, inclusive a hidrosfera. Aí a gente chega na página 161, que traz assim para a gente como a água pode ser encontrada na natureza. A gente já falou disso, a gente já falou dos estados físicos que existem da água, né? Existem outros estados físicos da matéria, mas a gente está falando da água, que vai ser encontrada no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. O ciclo da água, que a gente vai falar logo mais, ele corresponde ao movimento da água na natureza, ela passando de um estado físico para o outro. Então, ela vai apresentar os processos de transformação da água. Em outras palavras, a mudança de estado físico da água vai ocorrer por meio dos processos que vocês já conheceram aí, fusão, vaporização, que a gente viu que pode ser ebulição, evaporação, calefação, tudo sendo vaporização. A gente tem aí solidificação, estão vendo? Liquefação, que é o mesmo que condensação. Sublimação. Esqueci algum? Acho que não. Acho que solidificação falei, liquefação, sublimação. Essas mudanças aí, de um estado físico para o outro, tá? Então, beleza, a gente já estudou isso, a gente sabe como as moléculas estão dispostas aí, né? No estado sólido elas estão muito unidas, no estado líquido as moléculas mais separadas, né? No estado gasoso as moléculas estão movimentando, mas aonde a gente encontra essa água nesses estados aí? No estado sólido, a água vai possuir uma forma, né? Por exemplo, um cubo de gelo, ela tem uma forma, né, definida. E isso vai acontecer porque as moléculas de água vão se encontrar o quê? Muito próximas. E aonde a gente pode encontrar essa água aí em estado sólido? Tá aí as geleiras, né? A gente encontra aí, devido a baixíssimas temperaturas, a água em estado sólido. E no estado líquido, aonde a gente pode encontrar essa água aí, ó, viu os efeitos? Ela tá na maior parte do planeta nos rios, lagos e principalmente nos oceanos. E no estado líquido, a água não possui aí uma forma definida, né? Como um cubo de gelo ou um bloco de neve, né? E no estado gasoso, né? As partículas vão encontrar o quê? Afastadas umas das outras. E aí ela não vai possuir também uma forma definida. E aí, onde a gente encontra a água em estado gasoso? Aí. O que você está vendo aí nessa imagem? Água em estado gasoso? Não, senhor. Não, senhora. Não tem água em estado gasoso, porque a água em estado gasoso ela é invisível. Como é que você está vendo?
Ah, professora, mas eu tô vendo aí uma fumacinha branca, igual eu vejo quando a minha mãe tá fazendo café lá saindo. O que você vê? A nuvem, professor. Não, isso não é água em estado gasoso. A nuvem, essa fumacinha branca aí, é água em estado líquido, tá? O que a gente consegue ver são as gotículas de água que está suspensa no ar. Então, você está vendo a transformação, você está presenciando a mudança, mas você não pode ver água em estado gasoso. A água em estado gasoso, ela é invisível. O que a gente vê quando olha para a nuvem? Já as gotículas suspensas, que logo, logo vai cair, precipitar em forma de chuva, que é o que a gente vai ver no ciclo. Aí, meus amores, a gente chega na página 164 do livro de vocês, que mostra esse desenho aí, a representação do ciclo da água. A gente viu que a água tem 3 estados físicos e que eles mudam constantemente na natureza. Ele vai passar de líquido para gasoso, de gasoso para sólido algumas vezes, de gasoso volta a ser líquido outras vezes, né? Então, aí está uma representação do ciclo da água. Eu sei que vocês já viram isso, né, em outras séries, mas eu vou explicar aí o que acontece em cada um desses números e na sequência eu vou colocar a animação, uma animação bem legal do ciclo da água acontecendo, bem rapidinha também. Ciclo da água, então a gente começa aqui com 1. O que está acontecendo? A água está mudando de líquido para gasoso. Lógico que aqui ela já se formou, já se concentrou em gotículas, mas essa mudança, vou pegar aqui minha canetinha, a mudança, né, que está acontecendo aqui, chama o quê? Evaporação. Em 2, o que está acontecendo? Ela está passando a ser líquido, condensação. Em 3 aqui, a nuvem vai se movimentar, vai juntar com outras, né? Vai pesar, né? Muitas gotículas até que ela volta para o estado, olha aí, acompanha no livro 3, que ela é transportada, e no 4 mostra a chuva. A chuva nada mais é do que a precipitação. Então, aqui a precipitação pode cair de forma sólida, como granizo, neve, como pode cair como chuva, estado líquido. Depois essa água, depois que ela é transportada, choca com outras nuvens, pesa e ela precipita, ela cai, ela vai para o 5. O 5 aí está mostrando a água infiltrando, infiltração, e também a água escoando, quando ela volta para os rios e volta para os oceanos, ela escorre pela superfície e se concentra de novo nos rios e nos oceanos. E o que é infiltração? A infiltração é quando a água entra dentro da superfície, ela vai encontrar ali uma rocha, lembra que a gente falou? Que é praticamente impermeável, muito sólida, sem muitos poros, e aí ela se concentra e transforma nos aquíferos, né? Os aquíferos são essas águas subterrâneas aí, muito importantes também para a manutenção da vida, onde a gente tem acesso à água limpa, porque ela foi filtrada ali, água potável, certo? Então, ciclo da água aí, completinho na animação. Tenho certeza que minhas turminhas sexto A, sexto B e sexto C, inteligentes, entenderam muito bem esse capítulo, um capítulo tranquilo. Se tiver qualquer dúvida, não fique constrangido, faça a pergunta aqui, tá? Nos comentários, a sua dúvida pode ser a dúvida do colega, então faça a sua pergunta, faça seu comentário, aponte, né?
outros vídeos que vocês viram, assim como outros colegas já estão fazendo, tá? Eu conto com a participação de vocês. A aulinha é muito fácil, vamos às perguntas aí. Vocês vão responder as perguntas do capítulo comigo. Essa pergunta 1, ela tá na página 163. Pergunta assim, do que é feita a água? A gente viu, a molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Fórmula H2O. Tranquilo? Ninguém tem dúvida, tenho certeza. A questão 2 vai estar para vocês, a 2 e a 3, na página 165. E vai perguntar assim, explique como as nuvens são formadas utilizando o que você aprendeu sobre o ciclo da água. As nuvens são formadas por gotículas de água no estado líquido. Não esqueçam, nuvem não é água em estado gasoso, é água em estado líquido. Essas gotas provêm da condensação do vapor de água presente na atmosfera. Além do mais, a formação da nuvem, a precipitação delas são alimentadas pelo ciclo da água, dessa substância na natureza. Li muito embolado. Vamos de novo? Essas gotas provêm da condensação do vapor de água presente na atmosfera. Além do mais, a formação das nuvens e a precipitação delas são alimentadas pelo ciclo dessa substância, da água, né, na natureza. Quando líquida na superfície, ela evapora, o vapor dela condensa, primeiro evapora, depois condensa, formando as nuvens. A água que formam as nuvens na atmosfera cai de volta para a superfície, que é chamada precipitação. E essa, na superfície, evapora novamente, recomeçando o ciclo. Perfeito? 3. A respeito do ciclo da água, é correto afirmar que A. Na atmosfera, há apenas água no estado gasoso. Na atmosfera, há água também em estado líquido. A gente viu aí. Vapor, gotículas de água, né? Que vão compor aí água em estado gasoso e água em estado líquido. B. A água que evapora provém apenas dos oceanos e rios? Não. A água pode evaporar do nosso corpo, quando a gente sua, da urina dos animais. Então, a água, ela evapora. Inclusive, tem um vídeo de um professor que ele fala que a única água que saiu do planeta foi a água do xixi do astronauta quando saiu da nossa atmosfera. Porque a água que você bebe e faz xixi, ela volta, ela evapora, ela vira chuva de novo, né? Então, a gente pode voltar a beber a água que foi xixi? Pode, mas ela voltou para o processo natural de limpeza ali da água, certo? C. A precipitação da água ocorre apenas no estado líquido, chuva. A gente falou que pode ser sólido, né? Granizo ou neve, né? Dependendo da transformação aí que essa água sofreu, se ela cristalizou ou se ela formou cubo, se ela congelou, né? D. A água da chuva pode penetrar o solo e formar aquíferos? Essa seria a certa, né? São os aquíferos aí que alimentam as nascentes, que a gente consegue furar poços artesianos e aproveitar dessa água aí. Então, tá aí o porquê que tá errado as outras, tá? Pode dar um pause aí. E por que tá D tá certo. Questão 4. Considere a figura abaixo no qual o ciclo da água está esquematizado. Então, tem que identificar aí os números romanos que fazem parte do ciclo da água. Qual alternativa seria correta? A primeira aqui já mostra o ciclo da água, onde 1, evaporação, 2, condensação, 3, está mostrando a água caindo, tá vendo? Precipitação. E 4, ela entrando para a superfície, que é o que nós chamamos de infiltração. Agora é com você. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida aí. Se ficou, façam aqui nos comentários. Não esqueçam de assinar a chamada, que é deixar o seu primeiro nome e as iniciais do sobrenome. E deixo para vocês a atividade da página 167 a 170, que a gente corrige na próxima aula. Sugestão para complementar o conteúdo também tá aí, tá? E qualquer coisa, meninos e meninas, mamães, papais, estou aqui à disposição de vocês. Vovós também, tem um monte de vovó assistindo a aula. Um beijo, beijo, até mais, tchau!